Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos 6, a partir do versículo 45. Presta atenção no que diz aqui. Presta bem atenção. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Presta bem atenção. Para quem aqui não sabe, essa passagem, essa cena aqui, ela aconteceu logo após a multiplicação dos pães. Então vá pegando isso. Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes para mais de 5.000 pessoas. E o que aconteceu? Logo depois de ter multiplicado os pães, Jesus, ele quis se despedir da multidão. Então o que é que aconteceu? A Bíblia diz que ele insistiu. O que foi que Jesus fez? Insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Eu quero que você nessa noite viaje para aquele cenário. Imagina que você está lá. É bom a gente ler a Bíblia assim também quando a gente está vendo história. É bom a gente imaginar que a gente está no cenário assistindo tudo. E o que aconteceu, gente? Eu imagino Jesus insistindo: entra no barco, vai na frente, vocês. E eu imagino os discípulos dizendo assim: espera aí, Jesus, mas o Senhor não vai com a gente? Espera aí, Jesus, a gente espera o Senhor. Mal sabendo eles que se Jesus quisesse ir voando, ele iria voando. Se Jesus quisesse ir sobre as águas, ele iria como ele fez. Mas sabe o que é que acontece? A gente escuta o que Jesus faz, a gente vê o que Jesus faz, mas quando chega a nossa vez, a gente não acredita que vai acontecer tudo o que está acontecendo com os outros, com a gente. Qual é o problema que está na sua mente aí, nessa noite? Alguém já soube de um milagre que Jesus fez? Levanta a mão. Alguém já soube de um milagre? Se não soube ainda, lê pelo menos a Bíblia, que lá tem. Alguém já soube de algum parente teu que viveu um milagre? Alguém já viveu um milagre aqui do Senhor Jesus? E por que agora em 2020, em plena pandemia, que Ele vai dizer: eu não vou fazer mais nada na tua vida? Não, Ele continua sendo o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele sempre será. Agora é o seguinte: uns têm fé para que isso aconteça e outros não. Sabe o que aconteceu aqui, meu anjinho? Presta bem atenção. Sabe o que aconteceu? Jesus insistiu, se despediu da multidão e foi orar. Olha o que aconteceu. Jesus foi orar, ele sempre orava. Ô Daniel, peraí, não sei. Se ele era Deus, como é que ele orava? Porque ele era filho de Deus.
Então a única pessoa que ele poderia consultar era o pai dele. Então Jesus está deixando esse exemplo para a gente. Eu acabei de operar um milagre, mas eu já preciso ir buscar mais ainda. Sabe por quê, meu irmão? Porque a fonte vem de cima. Não adianta eu pregar aqui, vidas se converterem como quinta passada, glória a Deus por isso, no culto dos jovens, e quando acabar, eu chegar em casa, cruzar minhas pernas e dizer, missão cumprida. Não, agora é que eu tenho que buscar mais ainda, para ver o que é que Deus quer fazer mais na frente, porque o hoje acaba daqui a pouco. O hoje, daqui a pouco já não é mais hoje, já é passado. Então você precisa estar buscando ao Senhor dia e noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Busca Ele, medita nesse livro dia e noite. O próprio Jesus, eu quero que você entenda isso. O próprio Jesus foi para o monte orar. Ele poderia ter dito, eu sou o cara. Talvez se ele fosse um de nós, ele diria isso. Eu sou o cara. Multidões comeram pão agora, vão para o próximo milagre. Não, ele disse, vão na frente que eu vou orar. Sabe o que é que acontece aqui? Os discípulos entraram no barco. Os discípulos avançaram. Anoiteceu. Sabe o que aconteceu? Veio um vento forte, ou uma tempestade. Está tudo aí escrito. Veio um vento forte, uma tempestade, e a Bíblia diz que eles estavam remando. Eles estavam remando contra o quê? Contra o vento. Eu não sei você, mas eu já passei por ventos contrários. Parecia que eu estava querendo ir para um lugar, e o vento totalmente contrário, fazendo força, me esforçando, e o vento contrário. Mas tem um segredo aqui que eu quero que você pegue. Presta bem atenção. A Bíblia diz que Jesus estava vendo os discípulos. Eu quero que você pegue essa palavra. Diga assim comigo, Jesus não estava no mar. Diga comigo, Jesus não estava no mar, mas estava vendo os discípulos. Glória a Deus. Não adianta você achar que está sozinho. Não adianta você achar que Jesus te deixou sozinho. Sabe o que é que Ele está fazendo? Provando a tua fé, dizendo assim, vai na frente. E ele sabendo, porque ele sabia que ia acontecer uma tempestade, os discípulos sozinhos, ele sabia, mas ele permite que a gente enfrente as tempestades, para a gente saber que só ele tem o poder de acalmar o vento, que só ele tem o poder de dizer ao mar, se aquiete. Só ele tem o poder de pegar esse teu problema e fazer com que tudo se acalme. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está dizendo para você nessa noite o seguinte: não adianta você ter medo. Sabe o que é que Jesus ele falou aqui? Olha o versículo. Na madrugada, os discípulos no barco remando. Aí Jesus é extraordinário. Ele está muito acima da média. Ele é extraordinário. Ordinário é quem faz tudo igual aos outros. Ele é extraordinário, ele está acima. Às vezes alguém te chama de ordinário, você pode até pensar que é uma ofensa, ser ordinário. Não, ordinário é quem faz tudo igual a todo mundo. Mas quando alguém diz, isso que tu fez foi extraordinário, é porque você está fazendo uma coisa extra, você está fazendo a mais. Eu imagino Jesus sem pressa, orando no monte. Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Conversando com o Pai. E eu imagino aquela cena. De repente ele olha os discípulos no mar,
enfrentando a tempestade. Aí a Bíblia diz que na madrugada, certo? Na madrugada, já eu vou dizer a você onde é que está isso. Vem Jesus andando sobre as águas. Jesus andando sobre as águas. Acho que você não entendeu. É porque quando a gente lê é muito fácil. Gente, ler a Bíblia é bom demais. Eu queria ver eu e você no barco, numa tempestade, e depois um cara andando sobre o mar. Eu acho que eu ia fazer xixi nas calças, meu irmão. Mas irmão, você está falando isso no altar? Tô, que eu me conheço. Se de madrugada eu visse um cara andando sobre as águas, sabe o que foi que os discípulos pensaram? Um fantasma. Ui, Pedro, um fantasma. Aí Pedro, ui, Tiago, um fantasma. Ui. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, meu irmão? É quando os nossos olhos estão olhando para o natural. Quando os nossos olhos estão enxergando somente o natural, quando vem um sobrenatural acontecendo, a gente acha logo que é um fantasma. A gente acha logo que é uma coisa de outro mundo. A gente acha logo que é o bicho papão. Sabe que fantasma é esse? As nossas crenças. Sabe que fantasmas são esses? Os nossos traumas da infância, os nossos traumas familiares, os nossos traumas financeiros, as nossas decepções com as pessoas, são os fantasmas que ficam na nossa cabeça, nos aterrorizando. Mas Jesus, Ele está chegando e Ele está dizendo assim, calma, coragem, sou eu, não tenha medo. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, não é fantasma. Ei, a tempestade não vai te afundar não. Sou eu. Sabe quem é o sou eu? Aquele que também é o grande eu sou, que mandou Moisés libertar o povo do Egito. É aquele que quando disser sou eu ou eu sou, basta a palavra dele. Não precisa ter medo. Qual é o medo que está te assolando nessa noite? Eu queria a igreja cheia hoje, irmão. Eu queria a igreja cheia hoje para ouvir isso aqui. Mas tem nada não. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu queria que todo mundo tivesse ouvindo isso, porque o povo está cheio de medo. O povo está cheio de medo. Tu faz isso, eu tenho medo. Tu faz aquilo, eu tenho medo. Não, eu tenho medo. Para de ter medo. Para pecar não tem medo. Para falar um desaforo quando está com raiva não tem medo. Para comprar e não pagar não tem medo. Para se juntar e fofocar não tem medo. Aí para viver o sobrenatural de Deus, eu tenho medo. Isso não é para mim não, irmã Zefina. Não, irmão Joaquim da Silva, isso não é para mim não. Vai o Senhor para o monte. Vai você orar, vai você buscar, vai você ajudar o pastor, vai você cantar. Isso não é para mim não, eu tenho medo. Deixa de ser frouxo, deixa de ser frouxa. Inventei até o nome agora, frouxa. Deixa de ser frouxa, gostei dessa. Criei aqui agora, acabou. Jesus, ele vem andando sobre as águas. E sabe o que é que ele diz? Não tenha medo. Quando você for orar, meu irmãozinho e minha irmãzinha, quando você for orar, você vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma oração agora. Coloca a mão no teu coração. Você que está em casa também, se não for frouxo, coloca a mão no teu coração.